Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no Templo do Senhor e queremos convidar você a vir participar com a gente neste momento de culto, onde nós vamos receber a palavra de Deus. Peço com licença a você e que eu possa adentrar ao seu lar com a palavra de Deus, o nosso Pai. Iniciamos o nosso momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, antes de nós começarmos e nos debruçarmos plenamente na palavra de Deus, eu convido você a nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Perceba uma vez que nós erramos, nós somos pecadores, nós magoamos o nosso próximo, magoamos os nossos amigos, magoamos a nossa família e magoamos até mesmo nós mesmos. E, consequentemente, nós magoamos o nosso Pai que está no céu. Sabemos que temos errado. Por isso, nós queremos, neste momento, nos achegar diante de Deus e pedir o seu perdão para que Ele possa, então, nos dar plena ciência e plena lavagem dos nossos pecados. Vamos confessar os nossos pecados, então. Querido Deus, nosso bondoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Confessamos que nós somos, por natureza, pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra Ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. Merecemos, por causa disso, a eterna condenação, mas nós pedimos, Senhor, por amor de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, pobres pecadores, dá-nos o Teu perdão e consola-nos com o Teu Santo Espírito. Amém. Deus é justo e fiel às suas promessas. Ele nos promete o perdão por meio de Cristo, e por isso eu posso anunciar a vocês, como ministro chamado e ordenado, que todos os teus pecados estão perdoados em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Romanos 8, do 18 ao 27. Eu penso que o que sofremos durante nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, a leitura para o Evangelho do dia de hoje é a leitura de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 até o versículo 30, e depois dos versículos 36 até o versículo 43, aonde então assim está escrito: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão,
o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. Eles perguntaram, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Respondeu Jesus, quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui as palavras do Santo Evangelho de hoje. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus neste momento em que nós vamos meditar na sua palavra. Ó Senhor Deus, nosso querido Pai Celestial, dê-nos neste momento toda a sabedoria, todo o discernimento. Dê, Senhor, a todos nós o Teu Espírito Santo, Espírito que nos guia para Cristo. Pedimos, Senhor, que Tu possas nos dar um pleno esclarecimento da Tua palavra neste momento e que nós possamos, sim, entender ela e praticá-la em nossas vidas. Amém. Muito bem, no dia de hoje eu quero convidar você a nós meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos vivendo o 7º domingo depois do Pentecostes. E o tema do culto de hoje, o tema da mensagem é o joio e o trigo. Muitas vezes nós usamos esta pequena comparação que Jesus fez para desculparmos o fato de pessoas estarem convivendo conosco e pessoas que não fazem parte, vamos dizer assim, da família de Deus. É verdade que é muito lógico nós pensarmos que o joio produz joio, o trigo produz trigo. O joio não serve para nada, o trigo serve para alimento. Agora, nós podemos pensar também que é inevitável que este texto seja falado de uma forma singular. Este texto é uma continuação das parábolas que Jesus estava contando e nós falamos um pouquinho na semana passada sobre a parábola do semeador. E lá então Jesus compara a todos nós como as terras. Por vezes nós somos a terra pedregosa, a terra espinhosa, nós somos aquela terra que sufoca a semente ou até mesmo aquela terra que não aceita. Mas nós gostaríamos de ser a terra boa. Essa terra é aquela que todos nós queremos ser? Ou alguns nem se importam com isso? Mas é verdade, meu irmão e minha irmã, que a semente, ela cai em terra boa, que somos nós. Terra boa que foi cultivada e adubada e continua sendo cultivada e adubada por Deus. Nós somos aquela terra boa, que por vezes perde os nutrientes e passa a ser a terra que sufoca. E passa a ser a terra com espinhos, a terra com pedras. Mas nós somos a terra boa. Por meio do batismo, a semente foi plantada em nossos corações. E está sendo regada dia após dia, posteriormente, em nossa vida, pois pela palavra nós temos o alimento espiritual necessário para que essa semente se germine e produza muitos frutos.
Mas quando nós falamos de terra boa, e nós pensamos, muito bem, eu agora sou a terra boa. Jesus então vem com a parábola do joio e do trigo. Que por mais que nós sejamos a terra boa, ao nosso lado brotarão sementes que não produzem bons frutos. Por mais que nós sejamos o trigo e nós queremos ser, do nosso lado brotará o joio. E então nós nos pegamos cercados por joios e nos sentimos acuados como trigo. Ou por vezes até mesmo nós achamos que nós somos o joio, porque os nossos frutos são inválidos, como o joio é. Mas eu tenho uma notícia para você, meu irmão e minha irmã. Por meio da palavra de Deus e por meio do batismo, Deus planta em você a semente. E você agora é trigo. E você agora está sendo regado por Ele, por meio da palavra. É interessante nós lembrarmos no dia de hoje que a Bíblia, ela foi escrita numa linguagem agropastoril. O que significa isso? Agrícola e de pastores de ovelha. Esse era o contexto daquela época. As pessoas lidavam com a agricultura e com a criação de animais. E Jesus então usa essas parábolas para que as pessoas pudessem entender do que ele estava falando. Talvez alguém que hoje trabalha com agricultura ou que é jardineiro poderia entender muito bem a parábola do joio e do trigo, onde nós vemos que as sementes podem ser plantadas numa lavoura e mesmo assim surgirão no meio daquela semente, que poderia ser um soja, ou um milho, ou um trigo, ali nascerão ervas daninhas, ali pragas baterão, ali muitas outras coisas influenciarão para que aquela planta singular que está ali, naquela imensidão daquela lavoura, não produza frutos. É interessante que no texto da semana passada, Jesus compara a terra com as pessoas. E neste texto, nesta parábola, então, Jesus está comparando as sementes com as pessoas. As sementes. Nós somos a semente. Ou seja, já houve a fusão. Agora nós não somos mais aquela terra crua, sem nutrientes. Nós agora somos aquela terra que já tem algo a oferecer. Uma terra produtiva, uma terra que está germinando uma semente, alimentada por Deus e regada pela sua palavra. E o texto de hoje também mostra então que assim como o bom é cultivado, também o mal é cultivado. Assim como o trigo nasce, cresce, floresce, dá frutos, assim também as ervas daninhas, o joio é plantado, cresce, até mesmo dá frutos. Por vezes até dá mais frutos do que o trigo. Por vezes nós estamos do lado do joio e olhamos ele produzir muitos frutos. E nós estamos com aquela pequena frutinha amadurecendo. E não conseguimos cultivá-la. Ela por vezes até morre e nós precisamos mais uma vez ser regados, ser cuidados, ser adubados pelo nosso Deus. Mas o mais interessante de tudo isso, deste texto, é que o nosso senso de justiça, ele anseia por antecipar esta colheita. Nós queremos logo é que Deus arranque os joios para que nós possamos respirar, para que o joio não me sufoque, para que o joio não tire de mim aquilo que me pertence ou que talvez, na minha ideia, pertenceria se ele não estivesse ali. Assim também são os trabalhadores na parábola, aonde conversam com o Senhor e dizem, por que nós não arrancamos então o joio? E aí então o Senhor diz, deixem que os dois cresçam juntos.
Porque se nós arrancarmos o joio, pode ser que nós também arranquemos junto o trigo. E aí, então nós estaremos prejudicando o trigo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez no dia de hoje, Jesus vem mostrar que nós precisamos uns dos outros. A terra, que é o mundo em que nós estamos, segundo essa analogia do dia de hoje, a terra é necessária para ambos. Ela é necessária para o trigo, ela é necessária para o joio. Todos nós temos as mesmas necessidades. Assim como o joio precisa de nutrientes, a terra também precisa. Assim também nós precisamos do sol e precisamos da chuva, bem como o joio precisa para poder crescer. Assim todos nós crescemos sobre as mesmas regras do jogo. E por isso, muitas vezes, nós nos sentimos injustiçados, porque vemos o joio se dando bem e nós nos dando mal. A pergunta é, como nós podemos viver como trigo? Como nós podemos, então, ser trigo em meio a tantos joios? Como nós podemos viver em meio a tanto sofrimento e sendo inibidos pelos joios que estão em nossa volta? Como nós podemos continuar vivendo como trigos do nosso Deus? Nós perseveramos. Nós perseveramos firmes e fortes, porque nós sabemos que Deus está nos regando. E esta é a mensagem para o dia de hoje, para você, meu querido irmão e minha querida irmã. O conforto é que Deus não semeia um de cada vez. Deus semeia o campo todo. Ele plantou todos nós na sua lavoura maravilhosa e nós crescemos juntos, onde nós podemos nos apegar uns aos outros e perseverar juntos, pois quando eu sou fraco, você está forte e eu me apego a você, bem como eu agora estou forte, você pode se apegar a mim. E assim então Deus nos dá a certeza de que nós estamos crescendo juntos, com a sua graça e com o seu amor. E veja só, além de Deus semear e cultivar, nós todos juntos, aonde nós podemos nos apegar uns aos outros, Jesus não colhe um de cada vez. Assim como ele não planta um de cada vez, ele também não colhe um de cada vez. Ele colherá todos juntos. E é por isso então que Jesus usa essa parábola maravilhosa. Nós não podemos ser colhidos um de cada vez. Seremos todos colhidos juntos, para que o trigo vizinho, que talvez está até mesmo longe de nós, e aonde nós estamos cercados de joio, aquele trigo vizinho, ele está lá, ele não vai sair de lá. Eu posso olhar para ele e me apegar a ele, eu posso junto com ele perseverar, porque nós juntos somos mais fortes. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, nós seguimos assim, crescendo e perseverando, sendo regados na graça batismal todos os dias. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que por meio de Cristo nós temos esta maravilhosa notícia de que nós estamos sendo regados. E por mais que nós estejamos cercados de joios, Deus, Ele não arranca o joio perto de nós, para que nós possamos, por meio da nossa vida diária, talvez até mesmo influenciar este joio a ser trigo, a produzir a boa semente das boas obras que vem de Deus. E também Ele levar esta semente a outras pessoas, a semente da boa notícia do Evangelho de Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Por isso hoje, mais uma vez, nós lembremos disso, que 100% é a obra de Deus, pois Ele plantou, Ele regou e Ele cultiva, e um dia Ele nos colherá para levar para os seus armazéns celestiais, aonde lá nós teremos então a utilidade certa, seremos verdadeiros filhos de Deus,
como agora já somos chamados por meio de Cristo Jesus. Amém. Neste momento, eu quero convidar você a nós confessarmos a nossa fé, a fé genuína, fé em Cristo, fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Confessemos, pois, a fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Gostaria de convidar você neste momento a nós conversarmos com o nosso Deus. Vamos falar com Ele em oração. Ó Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua casa, diante de Ti. Queremos Te pedir, ó Deus, que Tu continues regando a nossa semente, que é a fé, e que nós possamos gerar bons frutos e sermos, assim como o trigo é, frutífero, com frutos bons. Ó bom Pai, nós pedimos, Senhor, também que nós possamos, por meio do nosso testemunho diário, resgatar mais pessoas para Ti, que nós possamos conquistar pessoas e que assim eles também possam Cristo como seu Senhor e Salvador. Amado Deus, nós oramos pela Maria e pela Cida. Dê a elas muitos anos de vida e muita fé no coração. Nós também queremos orar, bom Deus, a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebe no seu lar a bênção que vem de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, chegamos ao final do culto de hoje com a graça do bom Deus. Gostaria de convidar você neste momento a curtir esse vídeo, compartilhar e comentar. Assim, este culto poderá chegar a mais pessoas e assim o Evangelho de Cristo estará sendo disseminado, a semente da boa notícia da salvação estará entrando na casa das pessoas. Por isso eu convido você neste momento, então, a você compartilhar este culto com os seus familiares, seus amigos que você conhece. Desejo a você um ótimo domingo da semana. Fique com o nosso bom Deus e tchau, tchau. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o
amor que só tem quem já conhece Jesus, que só tem quem já conhece Jesus, que só tem quem já conhece Jesus, que só tem quem já conhece Jesus.